Olá! Vimos em vídeo anterior que a parte 3 do Manifesto Comunista é dedicada a pensar as várias modalidades de socialismo. Tanto é que esta parte 3 do manifesto, pouco lida em geral, é intitulada Literatura Socialista e Comunista. Vimos também no vídeo anterior que nesta parte da literatura socialista e comunista, Marx analisa as várias modalidades do que ele considera ser o socialismo reacionário. Observa, por exemplo, como que a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista deu origem a diversas modalidades de pensamento socialista. No entanto, todas elas não constituíam uma crítica efetiva à sociedade burguesa, mas tão somente os intentos de voltar à roda da história e restabelecer as bases da sociedade feudal. Um outro grupo a que Marx vai chamar a atenção é aquele do socialismo conservador ou burguês, e um terceiro grupo, que seria o socialismo e o comunismo utópicos. Em nosso vídeo de hoje, vamos tratar apenas deste bloco 2, que Marx chama por o socialismo conservador ou burguês. Notemos que Marx faz uma diferenciação entre o conservadorismo e o reacionarismo. O reacionarismo é aquela tendência que busca tratar o presente com soluções do passado. No caso tratado por Marx, se buscava analisar a sociedade capitalista que havia surgido com a intenção de retomar as bases da sociedade feudal. A crítica ao capitalismo era feita com olhos no passado. No caso aqui, Marx vai pegar uma outra modalidade de crítica ao capitalismo. Dirá ele, no caso do socialismo conservador ou burguês. Uma parte da burguesia procura remediar os males sociais para a existência da sociedade burguesa. É aquilo que chamaríamos fundamentalmente por reformismo social. Tenta-se equacionar os problemas da sociedade burguesa dentro da própria sociedade burguesa, como se fosse possível atender a gregos e troianos, ou seja, atender em idênticos graus tanto o capital quanto o trabalho. Uma parte da burguesia procura remediar os males sociais para a existência da sociedade burguesa. Nesta categoria, observa Marx, ou observam Marx e Engels, nessa categoria enfileiram-se os economistas, os filantropos, os humanitários, os que se ocupam em melhorar a sorte da classe operária, os organizadores de beneficências, os protetores dos animais, os fundadores das sociedades anti-alcoólicas, enfim, os reformadores de gabinete de toda categoria. Portanto, este grande bloco, ele é encabeçado por todas as modalidades de reformismo social. Aqueles que tentam construir uma nova sociedade, simplesmente se dedicando a um agrupamento de combate aos drogados ou aos alcoólicos e por aí vai. Ou então aqueles que tentam fazer a proteção dos animais, tentando despertar nos indivíduos o espírito humanitário e assim por diante. Prosseguem Marx e Engels observando que estes reformadores sociais querem as condições de vida da sociedade moderna, portanto, eles querem a existência da sociedade burguesa, porém, sem as lutas e os perigos que dela decorrem fatalmente. Portanto, sem a luta de classes e os conflitos de classe.
querem a sociedade atual, mas eliminando os elementos que a revolucionam e dissolvem. Querem a burguesia sem o proletariado. Portanto, querem a sociedade capitalista sem a classe proletária constituída enquanto classe e lutando contra o capital. Nesse sentido, observam, o socialismo burguês elabora um sistema mais ou menos completo, como uma concepção consoladora da sociedade. Daí que vamos ter, por exemplo, dentro dos reformadores sociais, aquele discurso de que não se luta por uma sociedade justa, e sim por uma sociedade mais justa, uma vez que desigualdades sempre existirão. Não se luta por uma sociedade na qual se combate a pobreza, e sim se luta por uma sociedade na qual os indivíduos sejam tirados do nível abaixo da linha da pobreza, ou então para a redução da pobreza, e não a eliminação da pobreza. Neste sentido, elaboram um sistema mais ou menos completo que atua como uma concepção consoladora, ou seja, de legitimação da sociedade burguesa. Quando convida o proletariado a realizar esses sistemas, e convida no sentido de que estas tendências reformistas evocam a classe trabalhadora a participar deste projeto, a fim de constituir uma sociedade mais justa e mais humana, quando convida o proletariado a realizar estes sistemas e a entrar na Nova Jerusalém, portanto, na Nova Terra Santa, no fundo, o que se pretende é induzi-lo, portanto, induzir o proletariado, ou ao proletariado, a manter-se na sociedade atual, desembaraçando-se, porém, do ódio que sente por essa sociedade. Quando pegamos as tendências que se dizem sociais-democratas, ou tendências humanísticas, ou tendências que têm pinceladas de socialismo, todas elas flertam com este tipo de socialismo conservador ou burguês, uma vez que querem a sociedade capitalista sem as contradições da sociedade capitalista. Daí que não vai ser estranho que, em uma entrevista de Lula no final dos anos 70 e início dos anos 80, perguntam a ele: Lula, o que você quer para a classe trabalhadora? Socialismo, comunismo? E Lula responde: horas, para mim tanto faz socialismo, comunismo ou capitalismo, desde que nessas sociedades haja o bem-estar da classe trabalhadora. Este é o núcleo daquilo que poderíamos chamar de um socialismo conservador ou burguês. Pode se apresentar com certo grau de radicalidade, mas não faz um ataque frontal à dominação do capital e à própria lógica do capital. É aquele tipo de socialismo no qual se busca estender melhorias para a classe trabalhadora, garantindo ao mesmo tempo que a classe burguesa ou frações da classe burguesa não fiquem indignadas de tal modo a promoverem um golpe de Estado. Prosseguindo, observam Marx e Engels. Uma segunda forma desse socialismo, menos sistemática e, porém, mais prática, procura fazer com que os operários se afastem de qualquer movimento revolucionário. Daí sempre aquela ideia de que o brasileiro é um povo pacífico, de que não é pelo conflito que se vai resolver as coisas, e sim pelo entendimento, pelo terreno da política, pelo terreno do diálogo e pelo terreno da conversa. Procura fazer com que os operários se afastem de qualquer movimento revolucionário, demonstrando-lhes que não será tal ou qual mudança política, mas tão somente uma transformação das condições de vida material e das relações econômicas que poderá ser proveitosa para eles.
Lembrando que essa transformação das relações econômicas não está colocada no sentido de constituição da sociedade socialista, e sim naquilo que se chamaria hoje redistribuição de renda ou redistribuição de riqueza. Toca-se na redistribuição, aparentemente, sem mexer no núcleo que provoca exatamente esta desigualdade na redistribuição, que é a própria sociedade de classes. Prosseguem Marx e Engels. Por transformação das condições materiais de existência, esse socialismo não compreende, em absoluto, a abolição das relações burguesas de produção, que só é possível pela via revolucionária, portanto, pela luta de classes, pelo embate entre as classes, mas apenas reformas administrativas realizadas sobre a base das próprias relações de produção burguesas, e que, portanto, sobre a base das próprias relações portanto, não afetam as relações entre o capital e o trabalho assalariado, servindo, no melhor dos casos, para diminuir os gastos da burguesia com sua dominação e simplificar o trabalho administrativo de seu Estado. Quando olhamos para o século XX, podemos inserir aquelas políticas sociais democratas dentro deste grande leque do socialismo conservador ou burguês. Ou quando olhamos, por exemplo, para o projeto que está contido em um partido como o PT, ou mesmo como o PSOL, entre outras tendências que se dizem de esquerda, o que nós encontramos é sempre esta matriz do socialismo conservador ou burguês. Ou seja, vamos mudar a superfície desta sociedade sem romper, contudo, com a sua estrutura fundamental, que é a dominação do capital e, consequentemente, a própria estrutura da sociedade de classes. Portanto, para estes socialistas, concluem Marx e Engels neste bloco do socialismo conservador ou burguês. Para estes socialistas, o seu raciocínio se resume na frase: os burgueses são burgueses, no interesse da classe operária. Portanto, não é estranho que estas tinturas que se dizem socialistas, elas flertem com o capital. E flertam com o capital na medida em que não vem a necessidade de superação da sociedade capitalista, mas tão somente uma correção de rumos da sociedade capitalista. Com estas considerações, Marx fecha este segundo item que envolve o socialismo conservador ou burguês. O terceiro item que integra esta terceira parte é aquele no qual Marx e Engels discutirão o socialismo e o comunismo crítico, utópicos. No entanto, esta parte aqui deixamos para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso permanente diálogo com a sociologia. Até uma próxima.